E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não o executou. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira minha vida, pois para mim é melhor morrer do que viver. Amém? Quero orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, Deus, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa, Senhor, falar aos nossos corações. Deus, que possamos, através da Tua palavra, Deus, entender qual a Tua vontade para as nossas vidas, através da Tua palavra, Senhor. Deus, que o Senhor possa continuar, Deus, falando aos nossos corações, porque isso é um privilégio, ouvirmos a Tua voz. Senhor, te peço que o Senhor me ajude durante essa mensagem e que o Senhor possa trazer aquilo que é necessário. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós lemos esses versículos do livro de Jonas. O livro de Jonas é uma das histórias mais conhecidas que a gente tem na Bíblia. Eu acredito que você sabe os detalhes dessa história, né? Eu acho que talvez foi uma das primeiras histórias bíblicas que eu descobri, né? Fui ensinado e que fiquei impressionado com toda a narrativa. O livro de Jonas é um livro muito bem estruturado. O primeiro capítulo é uma convocação de Deus, Jonas desobedece. No segundo capítulo, Jonas está sofrendo a consequência da sua desobediência. Ele foi engolido por um peixe, e aí ele clama ao Senhor e o peixe expulsa Jonas, vomita Jonas. No terceiro capítulo, Deus novamente convoca Jonas, e aí então ele vai para Nínive e prega, e Nínive se arrepende, toda a cidade se converte. E no quarto capítulo é o capítulo final, que seria uma conclusão, um fechamento, mas que é uma conclusão um tanto diferente para o que a gente espera. É um quarto capítulo em que Jonas está se lamentando, irado e remoendo o que aconteceu. Eu estava dando uma olhada, e vocês depois podem dar uma pesquisada. No ano passado, um mergulhador sul-africano, ele quase passou por uma experiência semelhante à de Jonas, quase foi engolido por uma baleia. Ele estava filmando golfinhos e alguns animais no oceano, quando de repente uma baleia gigante veio para pegar esses animais, e ele chegou a ser engolido, ficou as pernas dele para fora, e tem as fotos, tem a filmagem. Se vocês olharem no YouTube e colocarem na internet, vocês vão ver a cena. A cena é uma coisa assim assustadora. E quando a baleia o engoliu, percebeu que ele era maior e que não era o alimento a que ela estava acostumado, e ela vai então e o expulsa, né? Ele foi chamado, durante o ano passado, muitas notícias o chamaram de o Jonas moderno. Queridos, a história de Jonas, ela é uma história que nos surpreende. E ela começa exatamente com Deus dizendo a Jonas que ele irá julgar Nínive, que ele não vai deixar que as coisas continuem como estão. Há um limite, e a Bíblia mostra de forma muito clara isso, há um limite da longanimidade de Deus, há um limite em que Deus tolera até então que ele exerça juízo sobre aquela nação. Isso é muito claro no Antigo Testamento. E a nação de Nínive, que era os povos assírios, estava entre os povos mais violentos e mais cruéis da história. Se vocês fizerem uma pesquisa muito rápida, vão descobrir que os povos assírios foram povos extremamente violentos e opressores, e eles afetaram e muito o povo de Israel. Os assírios, eles praticavam
diversas atrocidades. Eles não somente venciam os seus inimigos em guerra, mas eles faziam questão de humilhá-los, de machucá-los, de torturar, de fazer perversidades com o seu corpo. Os assírios e os ninivitas eram povos extremamente cruéis, e Deus então, ele vai julgar esse povo, ele vai exercer juízo sobre a cidade de Nínive, ele vai então fazer com que a justiça deles seja conhecida. Mas antes disso, ele então faz uma convocação a Jonas. É interessante que nos versículos que nós lemos aqui, no capítulo 4, que nós acabamos de ler, quando Jonas se lamenta porque o povo se arrependeu, ele explica o motivo do que ele fez lá no capítulo 1. Então, quando ele ora, ele diz assim: ah, Senhor, foi por isso que eu fugi depressa. Ou seja, Jonas, ele estava dizendo a Deus o motivo pelo qual ele desobedeceu ao Senhor. Ele desobedece a Deus, ele vai fazer o oposto do que Deus pede para que ele faça. É interessante, queridos, que Tarsis, para onde Jonas estava indo, era o local mais ao sul que os navios poderiam ir, enquanto Nínive ficava ao norte. Ou seja, Jonas, ele não somente desobedece, ele pega o caminho oposto ao que a vontade de Deus e ao que a ordem de Deus havia sido colocado para ele. E o que a gente percebe é que Jonas, quando decidiu desobedecer ao Senhor, ele conseguiu sair de Jope, ele conseguiu comprar uma passagem, ele conseguiu um navio, ele conseguiu a estadia no navio e ele conseguiu ir para o caminho que ele queria. O reverendo Billy Graham, ele tem uma frase muito interessante que ele diz que toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. A questão é que para Jonas desobedecer a Deus, todas as coisas foram encaixadas de maneira perfeita. Ele conseguiu tudo que era necessário para que ele pudesse caminhar, para que ele pudesse navegar em oposição à ordem que Deus havia dado a ele. E aqui há uma verdade muito clara para a gente que salta das Escrituras, irmãos, é que nós não podemos avaliar se estamos cumprindo a vontade de Deus, se as coisas estão dando certo, se as circunstâncias estão extremamente favoráveis. Não se avalia se nós estamos debaixo da vontade de Deus ou não, se as coisas estão indo muito bem. Nós avaliamos se nós estamos debaixo da vontade de Deus através da palavra dele. Porque a palavra dele é quem nos direciona, a ordem de Deus é que direciona o caminho das nossas vidas. Jonas estava fazendo tudo certo, mas ele estava completamente errado. As coisas estavam dando tudo certo para Jonas, mas Jonas estava completamente errado. E é impressionante nessa história que todo mundo no livro de Jonas, todos os seres que fazem parte do livro de Jonas estão dispostos a obedecer e têm um comportamento de obediência. Se você olhar, o vento e o mar durante a tempestade obedecem a Deus, tanto para criar a tempestade quanto para parar quando Jonas cai. Se você perceber, os marinheiros, eles obedecem a Deus quando eles percebem tudo aquilo que está acontecendo e jogam Jonas no mar, eles ficam ali aterrorizados. A baleia ou o grande peixe que engole Jonas, ele também obedece a Deus quando come Jonas, engole Jonas no mar e quando cospe Jonas de volta na praia. Os ninivitas, ao ouvir a pregação de Jonas, eles obedecem a Deus. A planta que nasce no capítulo 4, ela obedece a Deus. O verme, o animal que destrói a planta obedece a Deus. A brisa quente e o sol que bate sobre a cabeça de Jonas também obedece a Deus. Jonas, em todo o livro, é o único desobediente dessa história. E olha que coisa interessante, que ele é exatamente o profeta. Ele é exatamente a voz, o arauto, o proclamador da verdade de Deus, mas ele é o desobediente. E isso, irmãos, fica muito claro para a gente que a desobediência a Deus não é somente uma coisa que acontece a todo momento, mas muitas vezes a desobediência ela pode ser algo seletivo. O problema não era obedecer a Deus. Jonas estava disposto a obedecer a Deus até o ponto em que obedecer à vontade de Deus não confrontava com as vontades dele. Muitas vezes nós estamos dispostos a obedecer ao Senhor, mas até o ponto em que a vontade de Deus, a ordem de Deus, aquilo que Deus requer, não confronta com as nossas vontades.
E às vezes a gente olha para o livro de Jonas e fica pensando, meu Deus, por que Jonas não obedeceu ao Senhor? Por que ele não foi pregar aos ninivitas? E a gente faz esse exercício de se colocar no lugar da pessoa, e a gente diz assim, olha, se Deus tivesse falado comigo para pregar o evangelho para alguém, para ir para uma nação falar dele, eu iria. Eu não iria fazer o que Jonas fez, mas você está imaginando muito errado aí. Porque não se trata de Jonas ir pregar, falar de Deus, anunciar o juízo de Deus para uma nação qualquer. Se trata de uma nação que é extremamente violenta, que é um inimigo do povo de Israel, que já aterrorizou o povo de Israel e que tem a possibilidade de destruir o povo de Israel. São pessoas odiosas, são pessoas más, pessoas que Jonas não gosta. Pessoas que têm na sua essência fazer o mal e fazer aquilo que é ruim. E Jonas está numa situação de que se ele obedece a Deus, ele estaria dando talvez a possibilidade daquelas pessoas escapar. Ele estaria dando a possibilidade daquelas pessoas não sofrer punição, não serem julgadas. Então Jonas não quer isso, ele diz, eu não vou fazer isso. Eu não vou até esse lugar, por isso é que eu fugi, porque eu não vou falar de Deus para essas pessoas e dar a essas pessoas a possibilidade de não sofrerem a justiça de Deus. Sabe, queridos, muitas vezes a gente não consegue se ver como Jonas porque a gente está pensando em pessoas abstratas, mas quando você pensa naquela pessoa terrível, aquela pessoa maldosa, aquela pessoa que te enganou, aquela pessoa que te fez o mal, e quando você pensa de que Deus lhe dá ordem para amar essa pessoa, para falar dele para essa pessoa, para testemunhar a Cristo para essa pessoa, é nesse momento que muitos de nós fazem a mesma coisa que Jonas fez. É nesse momento que muitos de nós não queremos obedecer a Deus, apesar de obedecermos em outros aspectos, mas nesse momento Deus está confrontando quem somos. E a verdade é que, se Deus em momento nenhum confronta você, a possibilidade de você estar adorando e servindo a uma idealização de si mesmo e não a Deus é muito grande. Entenda, irmãos, que Deus sempre irá nos confrontar, porque nós sempre temos algo a melhorar, nós sempre temos algo a deixar, nós sempre temos algum pecado a se arrepender, nós sempre temos de alguma maneira, de alguma forma, um aspecto da nossa vida em que Deus precisa tratar. Se você olha para a sua vida e não consegue ver Deus te confrontando, o Espírito Santo dele ao seu coração dizendo, você precisa se arrepender disso, você precisa mudar com isso, talvez você não esteja realmente entendendo, adorando e servindo ao Deus das Escrituras, ao Deus que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Jonas, ele não tinha problema em obedecer, ele tinha problema em obedecer aquilo que confrontava a vontade dele. E por isso, então, ele vai desobedecer a Deus e pega uma rota oposta. Mas Deus faz com que a rota de Jonas fosse quebrada. Ele diz, eu fugi. Mas a fuga de Jonas não deu muito certo. Deus não irá nos deixar, queridos, satisfazer-se no pecado. Quando nós somos salvos, não é que nós deixamos de pecar, mas o pecado deixa de ser a nossa alegria e nossa satisfação, de forma que você pode até caminhar, fazer algo que se afaste do Senhor, mas Deus, que é o nosso Pai, Ele disciplina aqueles que são seus filhos, e Ele vai ao nosso encontro, nem que seja com um cajado, nem que seja com uma ação mais rígida, mais firme, mas Ele irá nos fazer voltar ao caminho da obediência. E é isso que Ele faz com Jonas, Ele quebra a rota que Jonas havia estabelecido. Ele pega o mar calmo da desobediência de Jonas, ele pega o navio com um destino certo, e ele chacoalha tudo aquilo, e faz com que o mar se torne tempestuoso, e faz com que o navio não tenha mais nenhum tipo de segurança no mar.
Ele quebra a desobediência de Jonas, ele quebra a rota da desobediência de Jonas com uma ação de disciplina. Se não houvesse, irmãos, a tempestade, Jonas continuaria no caminho da desobediência. Foi a disciplina do Senhor que fez com que Jonas parasse de se afastar dele. Nem toda prova, nem toda dificuldade que se levanta em nossas vidas é porque nós estamos fazendo algo de errado. Isso é um equívoco que o próprio Cristo corrigiu quando aquele cego de nascença estava sentado e os discípulos disseram: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais para que ele nascesse assim? E Cristo disse: olha, nem ele nem os pais, mas isso aconteceu para que Deus fosse glorificado. Jesus quebra essa ideia equivocada de que quando nós enfrentamos dificuldades e tempestades, nós estamos em desobediência. Mas muitas vezes as tempestades que se levantam em nossa vida é fruto, é resultado da nossa desobediência e dos nossos pecados. E no caso de Jonas, essa é a verdade. E Deus usou a tempestade, Deus usou, irmãos, a disciplina para tratar de Jonas, e ele o fez. E assim Deus faz muitas vezes na minha e na sua vida. Há momentos que Ele precisa nos apertar, há momentos em que Ele precisa nos disciplinar, para que nós possamos cair em si e perceber que estamos nos afastando dEle. Então Jonas diz: foi por isso que eu fugi do Senhor, porque eu sabia que Tu és um Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, que se arrependes do mal. Aqui há uma afirmação interessante. Jonas tinha conhecimento de quem Deus era. Ele diz: eu sabia quem era o Senhor. Eu conhecia quem era o Senhor. Só que esse conhecimento de Jonas aqui não teve absolutamente nenhum valor para que ele tivesse uma atitude que correspondesse a esse conhecimento. Vida com Deus, irmãos, não é abstração. Vida com Deus não é intelectualidade. Vida com Deus é uma vida de prática e de atitude que faz com que você se torne discípulo dele. Não adianta você ter inúmeros cursos, ter um conhecimento extremamente aprofundado, ter feito palestras, ter participado de seminários e de congressos. Não adianta você ter talvez uma boa erudição, uma boa biblioteca, não adianta você ter tudo o que for necessário no aspecto intelectual e cognitivo, mas isso não chegar ao seu coração e te fazer parecido com Jesus. Não adianta nada o fato de que Jonas sabia quem era Deus, se o fato dele saber quem era Deus não fez com que ele mudasse o comportamento dele, não fez com que ele não tivesse a atitude que ele teve. Jonas sabia quem era Deus, mas o saber não mudou o que ele fazia. Ele sabia que Deus era misericordioso, mas ele não queria ser misericordioso. Ele sabia que Deus era compassivo, mas ele não queria ser compassivo. Ele sabia que Deus era paciente, mas ele não queria ser paciente com as pessoas. Ele sabia que Deus era cheio de amor, mas ele não estava disposto a amar. E Jonas se apropria dessa misericórdia quando ele está lá no ventre do peixe. Lá no capítulo 2, nós temos uma oração extremamente, uma oração em que Jonas se derrama ao Senhor. Ele está mergulhado no caos, ele está no inferno, ele está dentro da barriga de um animal, sem saber que vai voltar a viver, sem saber que vai voltar a ver a luz do dia. E lá naquele ventre daquele animal, ele clama, ele diz: Senhor, as pessoas adoram os ídolos vãos, mas eu sei que o Senhor é quem salva. Eu te clamo, me dê a oportunidade de cumprir os meus votos. Eu irei novamente, eu sei que eu estou em desobediência, eu sei o que fiz. Jonas, ele sabe da misericórdia de Deus, e ele quer desfrutar dessa misericórdia de Deus quando ele está dentro do peixe. Mas ele tinha dificuldade de fazer com que as pessoas também pudessem entender essa misericórdia e desfrutar dela. E é interessante aqui, queridos, que mais uma vez
A Bíblia está nos dando uma lição acerca de Jonas e das pessoas que estão ao seu redor, porque os marinheiros pagãos, lá no capítulo 1, eles estão observando a ira divina, eles estão ali no capítulo 1, vendo a tempestade, extremamente assustados, chamam Jonas, que estava dormindo, e eles fazem todo o possível para poupar a vida de Jonas. Quando eles lançam sortes e detectam que por causa de Jonas aquilo estava acontecendo, eles dizem assim: olha, vamos fazer aqui alguma coisa, e começam a jogar as coisas que estão no navio. Jonas diz: me lancem ao mar. E eles não fazem isso logo de início. Eles mesmo vendo a ira de Deus sobre Jonas, porque aquilo tudo acontecia por causa de Jonas, eles estavam dispostos a fazer o que fosse possível para poupar a vida dele, a vida de Jonas. Enquanto que Jonas, ao perceber a ira de Deus contra Nínive, estava disposto a fazer tudo o que era possível para que os ninivitas morressem. É interessante porque as pessoas que não são conhecedoras de Deus, os pagãos aqui, parecem ter um temor maior do que o próprio Jonas em relação a Deus. Às vezes, irmãos, nós observamos isso, às vezes nós dizemos assim: fulano que não é nem cristão, tem determinadas atitudes, e alguém que ainda alguém que está dentro da igreja, alguém que está servindo a Deus, age dessa forma equivocada. E isso se dá exatamente pelo que nós estamos falando aqui, porque saber quem Deus é, não é o único aspecto que deve ser levado em conta. Saber quem Deus é, tem que fazer com que mude quem eu sou, e tem que me fazer se tornar parecido com Jesus. Há uma dureza no coração de Jonas. No versículo 3, ele fala algo que chega a nos assustar. Ele diz assim: Senhor, para mim é melhor morrer, tira a minha vida. Mais uma vez aqui, Jonas está desejando a morte. Não ache que lá no capítulo 1, na tempestade, Jonas estava querendo se reconciliar com Deus. Se você ler de forma muito atenta ao texto do capítulo 1, você vai perceber que quando Jonas pede para que os marinheiros o lancem no mar, ele sabia que iria morrer. É como se Jonas, irmãos, estivesse disposto a morrer do que olhar para os ninivitas com misericórdia. E ele então, no 3º capítulo, ele obedece, ele vai pregar, mas ele prega esperando que a pregação dele não surtisse efeito. Jonas não parece estar arrependido do que houve. Ele parece continuar com a sua raiva, com o seu ódio. Ele parece ter um patriotismo aqui tão exagerado que faz com que ele não queira falar de Deus a outros povos. E hoje há uma cultura, uma frase, uma ideia muito difundida entre as pessoas que você não deve se arrepender de nada do que você fez. Tudo que você fez foi justificável naquele momento, e você então tem que viver a sua vida satisfeito com as suas atitudes. Essa é a mentira que vai te levar para o inferno. Nós precisamos viver constantemente arrependidos do que fazemos. Nós precisamos viver constantemente com o nosso coração contrito diante de Deus, porque, como diz Paulo, que ele se considerava o maior dos pecadores, e ele diz: o bem que eu desejo fazer eu não faço, mas o mal que o meu corpo pede acabo fazendo. E ele diz: olha, eu preciso da graça de Deus, eu careço da graça de Deus. E nós precisamos olhar para as nossas atitudes, para a nossa vida,
para aquilo que fazemos, para aqueles nossos comportamentos, e nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos desaprender essa cultura de passar o pano. Nós precisamos desaprender essa cultura de simplesmente querer fazer as coisas do nosso jeito e que o nosso jeito, a nossa satisfação é o mais importante. Para um cristão, para alguém que nasceu de novo, o mais importante é que Deus seja glorificado na sua vida. Para alguém que nasceu de novo, o mais importante é que Deus esteja sendo obedecido em sua vida. É por isso que nós vamos ver os mártires no primeiro século e no segundo século, nos primeiros anos do cristianismo, sendo mortos, mas sendo mortos felizes, alegres em Deus, porque eles entendiam que a vontade de Deus estava acima das suas satisfações, estava acima do seu conforto, estava acima daquilo que ele achava ser bom. Eles entendiam que a vontade de Deus deveria prevalecer sobre todas as coisas. Jonas aqui não está arrependido, ele diz que para mim é melhor morrer. Quando ele estava lá no ventre do peixe, a situação foi outra. Ele estava em um lugar onde, humanamente falando, seria impossível que ele saísse com vida, que ele permanecesse com vida, mas ele clamou ao Senhor. Sabe, meu irmão, eu não sei qual é a atitude, qual foi o comportamento ou os comportamentos que você tomou, que te levou para um lugar extremamente longe da presença de Deus. Mas a verdade que Deus nos mostra aqui é que não importa o lugar de onde você esteja orando, o que importa é que você clame. O que importa é que você peça ao Senhor a misericórdia dEle, que você peça a Ele que venha até você e que o perdoe e que o salve, e Ele irá ouvir a sua oração. Às vezes, a nossa mente acha que nós precisamos tratar o pecado com muitos passos antes de pedir perdão e se arrepender ao Senhor. Mas, na verdade, a primeira reação que nós devemos ter ao pecado é o arrependimento. As consequências do pecado, aquilo que nós precisamos fazer para reparar as coisas que fizemos, isso é necessário, mas isso tem que vir depois. Primeiro, nós precisamos nos arrepender. Não ache que o poço e o lugar terrível ao qual você se encontra precisa primeiro ser todo reconstruído para que então você se arrependa ao Senhor. Não, primeiro arrependa-se, clame a Ele. E Ele irá conduzir você para sair desse lugar e para reparar e restaurar tudo aquilo que as suas atitudes erradas provocaram. Quando há um arrependimento, Deus nos dá uma nova oportunidade. É isso que nós vemos em todo o livro. Quando há arrependimento, quando há contrição, quando há realmente mudança, Deus nos dá uma oportunidade, Deus nos dá sempre uma nova oportunidade, Deus nos dá sempre a possibilidade de recomeço. É interessante que no versículo 10 do capítulo 3, há uma declaração sobre Deus. Diz que Deus viu o que eles fizeram. E se você vê o que acontece no capítulo 3, Jonas havia pregado e todo o povo começou a se converter. E até o rei se converteu e conclamou um jejum coletivo. As pessoas se vestiram de panos de saco, que era uma atitude visível de que as pessoas estavam se despindo de qualquer posse, de qualquer ambição, de qualquer vaidade. Proclamou um jejum
e fez com que as pessoas então ficassem clamando, pedindo a Deus que não o julgassem, que não exercessem a sua ira sobre o povo. E no versículo 10 diz que Deus viu o que eles fizeram, como eles se converteram do mau caminho, então arrependeu-se do castigo, ou mudou de ideia sobre o castigo. A palavra arrepender-se no hebraico, na Bíblia, é sempre uma ideia não de Deus ter se equivocado com uma ideia que ele iria fazer, mas é sempre uma mudança que ocorre das pessoas que vão desfrutar algumas das características ou dos atributos de Deus. Enquanto o homem está na desobediência, ele irá desfrutar do juízo, se é que nós podemos usar a palavra desfrutar. Mas quando o homem muda, ele automaticamente muda sobre qual o caráter, sobre qual o atributo de Deus que ele vai receber. E nesse caso aqui, Deus deixou de julgar e exercer o juízo e a ira sobre o povo, e passou então a exercer a misericórdia e o amor sobre o povo. Deus é soberano e poderoso, mas Ele também é misericordioso e compassivo e amoroso. As promessas, as profecias no Antigo Testamento, elas têm sempre essa característica condicional. Olha, eu vou fazer isso com vocês, mas se vocês se converterem, se vocês se arrependerem, então eu vou tirar esse mal e vou exercer o bem sobre vocês. Mas se vocês continuarem desobedecendo, então eu vou trazer o mal. Há sempre uma condicional nas profecias que Deus levanta sobre o seu povo, deixando que o povo, então, transite entre os atributos de Deus, quer eles queiram o amor, ou quer eles queiram o juízo e a ira divina. E Jonas, ele sabia disso, ele tinha o conhecimento disso. Então, quando Deus diz que não vai mais destruir o povo, é como se Jonas estivesse entendendo, olha aí, tudo que eu imaginei aconteceu. Mas é interessante, queridos, que a desobediência de Jonas só fez cumprir ou manter o propósito de Deus. Deus não pode ser frustrado. C.S. Lewis diz uma frase muito interessante, quando ele fala que certamente você realizará o propósito de Deus, não importa como esteja agindo, mas faz diferença se você serve como Judas ou como João. Você vai cumprir o propósito de Deus. Deus estabeleceu uma verdade e um propósito. E você não pode frustrar a Deus. Mas certamente a sua desobediência, a sua dureza de coração pode, por muitas vezes, fazer com que você entre em situações difíceis. Mas o propósito de Deus não será frustrado. E é interessante porque a desobediência de Jonas o fez ser engolido por um peixe. E olha que coisa interessante, que os ninivitas, ou seja, esses povos assírios, eles tinham também uma concepção religiosa. E na concepção religiosa desses ninivitas, eles adoravam um Deus que era parte homem, parte peixe, Dagon. E eles acreditavam que esse Deus peixe havia fundado a cidade. Eles acreditavam nessa visão religiosa. E Jonas então foi engolido por um peixe. E Jonas então chegou até a praia depois desse processo para pregar a esse povo ninivita. O texto não nos mostra até que ponto a história do que havia acontecido com Jonas era conhecido do povo de Nínive. Mas é muito provável que essa desobediência de Jonas, que não é uma coincidência, porque Deus poderia ter feito muitas coisas com Jonas, mas ele ordenou que um grande peixe o engolisse. E Jonas então chega em Nínive, aquele que foi engolido por um peixe e cuspido por um peixe. Há um povo que adorava um Deus peixe. E Jonas então diz, olha, eu sou o servo do Deus que manda no peixe. Eu sou o servo de Deus que faz com que o peixe não engula, não faça digestão, pare. De alguma maneira, e nós não conseguimos entender aqui o que acontece no texto, porque não há tantos detalhes, mas o que aconteceu com Jonas faz uma ponte extremamente clara entre o povo ninivita.
E o que nós conseguimos entender é que Deus consegue usar a desobediência de Jonas para, de alguma forma, comunicar a verdade dele àquele povo. Jonas queria ver a destruição daquele povo, mas tudo o que ele fez não pôde mudar o propósito de Deus. E ele prega uma mensagem, como eu já disse, extremamente desmotivada. E por que você afirma isso? Porque lá no capítulo 4, ele espera que Deus julgue as pessoas. Ele se senta próximo a Nínive para ver o que iria acontecer, ou seja, ele tem uma expectativa de que Nínive seja destruída. Mas não faz diferença, porque a pregação que compete a nós não é a responsável pela conversão das pessoas. Quem converte, quem salva, quem transforma é Deus. E quando nós fazemos algo para Deus, não é por causa da nossa boa vontade ou da nossa boa performance que as coisas acontecem, mas é porque Deus, com a sua boa e poderosa mão, faz com que as coisas aconteçam. Queridos, é privilégio ser usado por Deus, é privilégio ser ferramenta de Deus. Não deixe que o seu coração te engane, achando que as coisas que estão aconteceram porque você é muito bom. Jonas não foi nada bom com aquele povo. Jonas não esperava que as coisas dessem certo, mas ele não pôde impedir que uma cidade se convertesse. Por fim aqui, Jonas está extremamente chateado, com raiva, porque as pessoas se arrependeram. Jonas, ele não consegue se alegrar com o que Deus fez. Ele vê a operação de Deus, ele vê pessoas se convertendo, ele vê pessoas se humilhando, ele vê pessoas assumindo a sua desobediência e culpa e se voltando para Deus, mas ele continua preso na sua raiva, na sua contrariedade, nos seus preconceitos e não consegue se juntar à festa de salvação que Deus estava promovendo. Jonas aqui nos lembra o filho pródigo, a parábola do filho pródigo, ele nos lembra o irmão mais velho, que estava vendo toda a festa que o pai estava fazendo, porque o filho pródigo havia voltado, mas ele não conseguia entrar, ele não conseguia participar da festa, ele não conseguia celebrar que o seu irmão perdido havia voltado. Jonas não conseguia fazer também isso. Tem gente, irmãos, que vê que Deus está agindo, sabe que Deus está agindo, entende que Deus está trabalhando, mas porque as coisas não é do jeito que ele quer, porque não são as pessoas que ele quer que seja, ele não consegue se alegrar com aquilo que Deus está fazendo, ele não consegue celebrar com aquilo que Deus está fazendo. No capítulo 3, Jonas prega para uma cidade, mas ele no capítulo 4 está esperando que aquela cidade seja destruída. É possível você fazer muitas coisas para Deus, e mesmo assim o seu coração não está alinhado com a vontade dele e com o que Deus quer. O que Jonas precisava entender, irmãos, é que Deus amava tanto a ele quanto a Nínive. O que Jonas precisava entender e o que nós precisamos entender é que Deus também ama aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa que você odeia, aquela pessoa que você não suporta. Essa pessoa também foi alvo do amor de Deus na cruz do Calvário. Quando nós chamamos Deus de Pai, nós não escolhemos irmão. Se você diz que o Pai é nosso, então ele não é só seu, então você não tem o direito de escolher quem é seu irmão, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos e a graça dele está estendida sobre todos os homens. Faça com que o que você desfruta do Senhor seja também manifestado e visível na sua vida. Faça com que a misericórdia de Deus que você desfruta seja também estendida aos outros e seja misericordioso. Faça com que o perdão de Deus que você desfruta seja estendido aos outros e aprenda a perdoar. Faça com que o amor de Deus que você recebe também seja estendido aos outros e aprenda a amar. Que Deus use a sua vida
E que você seja transformado e mudado por Deus enquanto é usado por Ele também. É isso que nós precisamos. Eu quero orar para encerrar. Senhor Deus e Pai, Deus, nós oramos a Ti e oramos a Ti, Deus, com o coração arrependido, porque por muitas vezes nós temos a mesma atitude de Jonas. Nós olhamos para as pessoas que não nos agradam e não conseguimos amar, não conseguimos orar por elas e às vezes lá no fundo do coração nós não queremos que Deus as abençoe, nós queremos que Deus as julgue, exerça juízo, puna, faça algo contra elas. Deus, que o Senhor tenha misericórdia do nosso coração, Deus, e que nós possamos enxergar o quanto o Senhor nos trata diferente, e como o seu amor, a sua longanimidade, o seu perdão chega até nós, e isso precisa nos transformar. Deus, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que nós sejamos mais parecidos com o Senhor. Essa é a nossa oração, Deus, esse é o nosso pedido, é o que te clamamos em nome de Jesus. Amém.